as escolas deveriam ali ter o ensino da palavra de Deus, mas cadê o ensino da palavra de Deus? Existe ali, como eu estava falando agora, essa pornografia que existe ali no mundo. Algumas passagens bíblicas que falam sobre esse texto, esse alerta à igreja do Senhor. Gênesis capítulo 19, no versículo 1 a 13, que fala sobre a história de uma cidade chamada Sodoma. E naquela cidade existiu a família de Ló, mas Abraão intercedeu pela família de Ló, porque era da sua parentela, e sabia ali, informado pelos anjos, que aquela cidade seria destruída por causa do pecado, de sodomia naquela cidade, de sodomia, de homossexualidade naquela cidade, e aquela cidade seria destruída, mas o Senhor, Abraão, pediu a Deus, intercedeu a Deus para que ele não destruísse. E no final o Senhor tocou a família de Ló e suas filhas, a sua esposa recalcitou entre dois pensamentos, olhou para trás e pegou a oportunidade de ser salva daquela destruição daquela cidade. Ela se transformou no estado de sal, mas Ló e a sua família, as suas três filhas foram retiradas daquela cidade. E aquela cidade foi destruída por causa do pecado da sodomia. Eram chamados sodomitas. Levítico capítulo 18, versículo 22. Com varão que não deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Levítico capítulo 18, versículo 22. Com varão que não deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Então, mais uma vez, a palavra de Deus chama a atenção. Com varão não te deitarás, como se fosse uma mulher. O próprio Deus falando, no livro ali do Antigo Testamento, falando que isso é uma abominação aos olhos de Deus. Deus não aceita essa abominação, mesmo que existam leis que queiram regulamentar esse comportamento aqui na terra. Deus abomina essas leis. Deus abomina. Tenha misericórdia, meu Deus, desses governantes, dessa justiça aí do país. Tenha misericórdia, Senhor, para que eles possam legislar leis honradas, santas aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Romanos capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 27, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma vez, o livro de Romanos, o apóstolo Paulo falando à igreja, aos romanos, que existia aqui um comportamento das mulheres, que deixaram o seu uso natural. Uso natural, qual é o uso natural das mulheres, queridos? Se não se casar, constituindo lá com o seu marido, deixa o varão, o seu pai e sua mãe se une a sua esposa, se tornando os dois uma só carne. E qual é o uso natural da mulher? Se não está com o seu companheiro, seu esposo. E semelhantemente também, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, um para com os outros, varão por varão, cometindo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha aos seus erros. Mais uma vez o Senhor fala no livro de Romanos, através do apóstolo Paulo, dessa abominação que Deus condena aqui na terra. Semelhantemente, também os varões deixam o uso natural da mulher. Qual é o uso natural do varão, queridos? Se não se casar e ter a sua esposa, constituir lá a sua família, ter filhos aqui na terra, a sua esposa ali, constituir lá com a sua esposa. Esse é o uso natural do varão aqui na terra. Mas ele deixou, como o Senhor que diz, deixou o uso natural e foi se deitar com outro homem. Deixou o uso natural, queridos, pelo qual ele foi criado por Deus aqui na natureza de Deus, desde o jardim do Éden, quando Deus criou o homem ali, queridos. Criou ali
diante da sua companheira Eva: olha, Adão, crescei-vos e multiplicai-vos. Essa aqui é a tua disjuntora, a tua companheira, Adão. Faz com ela de constituir um lar, tua família, Adão. Ela é a tua companheira, tua disjuntora, Adão. Esse é o uso natural do homem aqui na terra, querido. E está do lado da sua esposa, constituir um lar, sua família. E se infamarem sua sexualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e receberam em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E receberam a recompensa que convinha ao seu erro. E você sabe qual é a recompensa que convinha a esse erro? É a condenação eterna. É a condenação que está lá no livro de Apocalipse, queridos, onde vai ser lançado um lago de fogo. Todos que praticam esse tipo de pecado. Não existe, né, forma de homem se justificar aqui na terra, de achar que ele fazendo isso está natural, né, pela lei, porque a lei lhe garante esse direito, e ele vai achar que está de acordo cumprindo a lei do país. Mas a lei de Deus é diferente do homem, porque na palavra Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A nossa justiça falha, falha mesmo. Falha, queridos. E nesse ponto a justiça tem falhado. Dá direito às pessoas se unirem em matrimônio, homem com homem, mulher com mulher. Aí a lei falha porque Deus não aprova esse tipo de união. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 a 10, não sabeis que os injustos não herdar o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não herdar o reino de Deus? Não erreis. Aí lá vem: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja como no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, no versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 6, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os devassos que praticam qualquer tipo de devassidão aqui na terra, que nós possamos imaginar aqui na terra. Quantas devassidão as pessoas têm cometido aqui na terra, não quero nem. Então o Senhor fala em devassidão, são coisas inimagináveis que ele pratica aqui na terra. E nem os idólatras, imagina as pessoas aqui trocando Deus por alguma coisa aqui na terra, que digam que representam Jesus Cristo, representam Deus. Em nenhum momento Deus diz que algum objeto, alguma coisa inanimada aqui na terra pode lhe representar. Não. O Senhor Jesus Cristo, quando estava com a mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. Olha, se nós adoramos ao Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, não podemos pegar um objeto aqui inanimado, algum objeto feito de barro, de ouro, de pedras preciosas, e colocar como adoração aqui na terra, porque representa fulano, ciclano e beltrano. Não! Isso é idolatria. Deus não aceita idolatria. E por isso que ele condena a idolatria. Não herdarão o reino de Deus quem pratica a idolatria. Nem os adúlteros, nem os adultérios. As pessoas têm praticado aqui na terra. Adulterar não significa só alguém trair. E a traição do cônjuge, não. Também tem o adultério, também quando alguém toca adoração a Deus, ou adoração a ídolos aqui na terra. Isso é um adultério, querido. Você está adulterando. Você, em vez de adorar um Deus que adora no céu e na terra, vai adorar a outra pessoa. Você está traindo Deus. Isso é adultério. Você está traindo Deus porque você está adulterando com outro objeto inanimado aqui na terra, achando ser Deus aqui na terra. Isso é adultério, queridos. É adultério, não só o fato do cônjuge
ser adulterar não, mas também alguém adulterar, quando em vez de adorar a Deus, o único que adora no céu e na terra, vai adorar um objeto inanimado. Meus afeminados, e mais uma vez, o apóstolo Paulo falou à igreja aos coríntios afeminados, eles não herdarão o reino de Deus. Os afeminados não tem jeito, não adianta justificar que a igreja aqui na terra, dizer que a igreja evangélica, como muitos têm dito aí, que em São Paulo existe uma igreja evangélica de homossexuais, e dizer que esse pessoal tem o amor de Deus, né? Tem o amor de Deus puro, genuíno, praticando a homossexualidade. Deus é um pecador, mas aborrece o pecado, abomina o pecado. Ele é um pecador, mas aborrece, abomina o pecado. E se alguém está em pecado, como é que o amor de Deus, pode permanecer na vida de alguém que pratica o pecado aqui na terra? Não existe comunhão alguma com Deus, não. Mesmo que não possa dizer aqui, eu sou uma pessoa que tem muito amor, eu sou uma pessoa muito caridosa aqui na terra, mas pecando, pede a comunhão com Deus. Não existe comunhão com Deus no pecado, não. Não adianta o homem se justificar aqui na terra, achar que tem o amor de Deus. No pecado, não. O amor de Deus é para perdoar. O amor de Deus é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a salvação. Aí o amor de Deus pode entrar na nossa vida, transformando, preenchendo esse vazio de nossa alma, nos fazendo transbordar de alegria e paz verdadeira, e paz em nossas almas. Esse é o amor de Deus que preenche a nossa alma, o nosso ser aqui na terra. Mas esse amor de Deus só encontra lugar em nossas vidas quando nós abrimos o nosso coração e resistimos ao mundo, a Satanás, aos oferecimentos deste mundo. Resistimos a Satanás, à prostituição, à homossexualidade, ao pecado, à bebedice. Resistimos a tudo isso. Aí o amor de Deus, ele pode fazer morada em nossas vidas, porque ele só tem o amor de Deus residindo na sua vida quando ele rejeita as obras de Satanás. As obras de Satanás é matar, roubar e destruir, né? Na prostituição, causando AIDS, causando doenças transmissíveis, tudo isso através do pecado, da bebedice, causando cirrose hepáticas, destruindo uma vida aqui na terra, drogas, destruindo jovens. Como alguém pode ter o amor de Deus numa situação dessa, ele só tem o amor de Deus quando ele se arrepende dos seus pecados. Aí se volta aos braços de Jesus Cristo. Porque o amor de Deus de nossas vidas é a coisa mais importante que acontece quando nós temos uma comunhão com Deus. É a coisa mais importante que acontece em nossas vidas. Significa o quê? Que Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele viu seu Filho amado Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a demonstração do amor de Deus para com nossas vidas, nos concedendo perdão, salvação, vida eterna, e glória seja dada ao nome do Senhor. E assim nós podemos receber o amor de Deus em nossas vidas, porque abrimos o nosso coração para que ele possa fazer morada. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse amor de Deus, que cada dia que nós estamos aqui na terra e precisamos ser acalentados por Deus, ser consolados por Deus, na sua palavra, no seu amor. E esse amor de Deus que preenche esse vazio da sua alma, que faz você regozijar, se alegrar na presença do Senhor. Esse amor que quer transbordar a tua vida aqui na terra, como a fonte de água viva aqui na terra. Como ele disse à mulher samaritana, que do teu ventre se fará um rio de água, que saltará para a vida eterna. E essa fonte de água, que é o amor de Deus que jorra de dentro de teu ventre, de dentro de ti, esse amor de Deus transbordando em tua vida, te faz ali alegrar-se
alegrar-se, queridos, porque a nossa alegria é espiritual. Nós só alcançamos quando estamos na presença de Deus. Nesse mundo temos alegria passageiras, né? A alegria deste mundo, e às vezes existe também a alegria na carne, como as pessoas costumam dizer. Tem o prazer da carne que causa uma certa alegria na carne. Mas só que a alegria no Espírito só é possível quando nós estamos ali em comunhão com Deus. Aí sim, reina o amor de Deus em nossas vidas, reina o Consolador, o Espírito Santo, reina a alegria, uma certeza, uma convicção, né, das bênçãos celestiais que Deus dispensa em nossas vidas através do seu amor celestial aqui, nos abraçando, nos consolando, nos enxugando as nossas lágrimas, que às vezes estamos aqui neste mundo e precisamos do amor de Deus para consolar um bálsamo em nossas vidas, para nós sairmos daquela tristeza, da angústia que este mundo tem feito homem e mulher, jovem, se entristecer, se amargurar, se angustiar. Mas quando nós estamos na presença de Deus, querido, é diferente. A alegria do Senhor, ela transborda a nossa alma, com o amor de Deus transbordando a nossa alma, nos fazendo nos alegrar, nos regozijar aqui na terra. Esse amor do Senhor que nós estamos aqui querendo que você receba no seu coração, na sua vida, e você possa transbordar do seu bem como rio de água. E glória seja dada ao nome do Senhor. E é o que alguns têm sido, mais haver sido lavados, mais haver sido santificados, mais haver sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Mas o Senhor, apóstolo Paulo, fala ali que é assim, era assim que nós éramos, né? Éramos devassos, éramos idólatras, éramos adúlteros, éramos afeminados, éramos sodomitas, éramos ladrões, éramos avarentos, éramos bêbados, maldizentes, roubadores. Mas é que ele diz, é o que alguns têm sido, é o que alguns têm sido, é o que alguns têm sido, mas haver sido lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido lavado pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue do Senhor, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Então esse sangue que lava da nossa alma, o nosso ser, transformando as nossas vidas. Mas se sois lavados, como o apóstolo Paulo diz, mas se haver sido lavados, e nós quando somos lavados, recebemos, mas haver sido santificados, quando recebemos, somos lavados e somos santificados. E tudo isso, Senhor, Ele faz nossas vidas, apesar da nossa vida de outrora. Mas quando o Senhor começa a reinar em nossas vidas, é isso que acontece em nossas vidas. Mas haver sido justificados, e também justificados somos, pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, que morreu por nós naquela cruz, nos justifica da condenação do pecado. E ao justificar, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, tudo isso acontece em nossa vida, com o perdão de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pelo Espírito de nosso Deus, tudo isso acontece em nossas vidas, queridos. O perdão de Deus, as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos. E glória seja dada no nome do Senhor, que estamos aqui alegres e felizes por tudo que o Senhor Ele tem nos concedido aqui neste lugar, né? As bênçãos do Senhor, nós vemos ali
A história do filho pródigo, aquele jovem que foi para o mundo, gastou todos os seus bens, todas as suas propriedades, o seu dinheiro, a sua herança, depois voltou correndo para os braços do seu pai, reconhecendo o seu pecado. Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Voltou à casa do pai, abraçou seu pai, beijou seu pai, porque era isso que ele deveria estar fazendo desde o primeiro momento da sua vida. Não teria deixado a casa do seu pai, estaria ali com o seu pai, junto com o seu pai, em comunhão ali, com a família ali reunida, e não deixaria a casa do seu pai. Mas ele foi para o mundo e gastou todos os seus haveres e voltou correndo para a casa do pai, abraçou seu pai, beijou seu pai e estava ali demonstrando que aquele pai representava a Deus. E ele, como filho que abandonou a casa do pai, estava voltando para a casa do pai. Voltando para a casa do pai, queridos. E glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos aqui felizes e alegres por tudo que o Senhor tem nos concedido aqui neste lugar e vai continuar nos abençoando aqui neste lugar. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é Espírito, querido, aqui na terra. Ele conhece nossas vidas aqui na terra. Ele sabe o que nós estamos passando. Deus é maravilhoso na sua grandeza, no seu poder, na sua misericórdia, que alcança-nos aqui na terra. Deus é maravilhoso, queridos. Ele nos alcança com o seu amor, com o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Deus é maravilhoso e nós podemos confessar isso em nossas vidas. Ele alcança o mais vil pecador aqui na terra, transforma aquele homem, aquele jovem, no homem de Deus, na mulher de Deus, na jovem de Deus. Deus faz tudo isso, queridos, no seu esplendor, na sua glória. Mas Ele deixou a sua glória, o seu esplendor, e o seu Filho amado Jesus Cristo veio a essa terra e tirou ali Jerusalém e mostrou à humanidade o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo aqui, para nos conceder perdão, salvação, vida eterna. Tudo isso Deus demonstrou através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Estamos aqui de posse de vitória, porque o Senhor nos garantiu e Jesus Cristo conquistou essa vitória naquela cruz do Calvário, nos concedendo salvação, vida eterna. E você pode também tomar posse dessa vitória aqui nesta praça de ABC da Mostradinha. Tome posse dessa vitória. Diga também aos seus familiares: hoje eu ouvi falar do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aceitei as palavras daquele pregador que estava ali proclamando o Evangelho. Eu confesso na minha vida que eu agora quero seguir a Jesus Cristo aqui na terra. Diga, confessa aqui na terra. Deixa Deus fazer a sua parte aqui na terra. Deixa Deus lhe direcionar aqui na terra, aonde você vai congregar, a igreja aqui neste local. Eu aceitei as palavras do pregador, eu aceitei, mas eu quero congregar uma igreja aqui neste local, onde se prega a salvação. Você vai, peça a direção do Espírito Santo de Deus, que Ele lhe ajude, lhe dê forças, porque nessa hora o inimigo começa a colocar dificuldade, para que você não se desloque até a igreja. Não é assim que acontece? Você escuta a palavra, você aceita o Evangelho, mas do outro lado, Satanás, ele fica ali, combatendo do outro lado, para que você não vá se deslocar à igreja, para você congregar ali e aceitar e começar ali a receber as sementes, começar ali a ser semeada, crescer na graça, no conhecimento da Bíblia Sagrada, do Evangelho, que é poder de Deus. Você ali começar ali, se alegrar e crescer na graça. É isso que Deus quer em nossas vidas, e até chegarmos no céu de glória, onde Ele disse que foi preparar lugar. Vou preparar lugar, quando eu estiver, estejais vós também. Então não foi em vão a vida de Jesus Cristo aqui na terra. Ele veio esta terra, venceu Satanás, esmagou a cabeça da serpente, venceu Satanás naquela cruz, venceu a morte por nós, nos concedendo vitória, vitória.
glória. O Senhor Jesus Cristo nos concede vitória aqui na terra sobre a morte, nos concede vida eterna. E você vai rejeitar tudo isso? Não, querido. A nossa vida aqui é passageira. É 70, 80 anos, depois acabou-se a nossa existência aqui. Mas não pense que você é um animal, não, queridos. Não. O animal, ele tem alma, ele tem um corpo. Ele não tem a razão, nem a consciência que nós temos. E faz a decisão de aceitar ou não. Não, porque ele é criatura de Deus, foi criado por Deus. Ele não precisa ter essa decisão na sua vida, não. Mas nós sim, nós precisamos decidir o caminho que nós queremos seguir. Se é o caminho do céu, se é o caminho das trevas. Nós é que decidimos as nossas vidas aqui na terra. Por isso que nós estamos aqui nesta praça e trazendo essa mensagem. Primeiro eu falei do filho pródigo. O filho pródigo estava ali. Depois que estava no mundo, se arrependeu e voltou para a casa do pai. E assim também, o Senhor está convidando você também a voltar à casa do pai, a voltar ao primeiro amor. Eu não sei se um dia você já seguiu o Evangelho, mas se você já seguiu, já foi no servo de Deus, na serva de Deus, e você quer voltar-se para o Senhor, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, confie no Senhor, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus transformar, deixa Deus fazer milagre, confie em Deus, confie em Deus. Glória seja dada por Deus, paz assim. Estamos nos despedindo agora, queridos, mas glória seja dada ao Senhor por tudo que o Senhor nos concedeu aqui neste lugar. O Senhor já está ficando sem potência, mas assim, nós vamos nos despedir com oração, agradecendo a Ele por tudo. Nós temos o convite de salvação, desde o início, estávamos lançando aqui, falando que você aceite Jesus Cristo para morar no céu de glória. Então assim, estamos reforçando o pedido de salvação, para que você tome a sua decisão mais importante aqui na terra. José de Paula cantava assim: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus Cristo. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Então essa é a melhor coisa que nós fazemos aqui na terra. Não é ganhar na loteria, não é ser pessoa de posses milionárias aqui na terra, não é isso que o Senhor está falando. A melhor coisa que nós podemos almejar aqui na terra são as bênçãos celestiais, e a mais importante é a salvação. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus Cristo. Você também possa tome essa decisão, que é a mais importante aqui na terra, e que Deus possa assim dispensar este amor na sua vida, você possa sentir o amor de Deus reinando na sua vida, não o amor que o mundo aí tem, propiciado à humanidade. As pessoas acham que esse amor do mundo, da socialite, tem o amor da socialite, da caridade, tudo isso as pessoas acham que isso é um amor completo. O amor completo aqui na terra, mas não é esse amor que o Senhor Jesus Cristo está nos falando. O amor de Deus é quando nós aceitamos o Evangelho, aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas, Ele passa a reinar em nossas vidas. Há uma comunhão do homem com Deus, da mulher com Deus, através do seu Santo Espírito de Deus, que passa a habitar em nossas vidas. Aí sim existe uma comunhão. Existe o amor de Deus reinando em nossas vidas, mas não é esse amor que o mundo aí tem propagado, não. Paz e amor, não é assim que o mundo diz? Paz e amor? Mas não é esse mundo de paz e amor, não, querido. É o mundo em que a paz e o amor é na comunhão com Deus Criador. Esse sim
clamor perfeito, não tem sombra de variação. E nós estamos lançando esse convite de salvação para vocês nesta praça.